Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, amigos eleitores do município do Rio de Janeiro. Eu sou Alexandre Fiani, da AIB News, portal da Associação da Imprensa do Brasil. Estou hoje entrevistando como candidato a vereador do município do Rio de Janeiro, o candidato Vanderlei Rebelo. Prazer, meu querido. Seja muito bem-vindo. Prazer, Alexandre. Prazer é meu de estar aqui na AIB para prestar informações necessárias aí ao nosso eleitorado. De início, gente, Rebelo, eu tenho já uma pergunta. O que te motivou a querer vir candidato a vereador do município do Rio de Janeiro em plena pandemia, no ano de 2020? Eu tenho uma atividade muito intensa na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou advogado, me formei em 1980 pela PUC do Rio de Janeiro e já em 1985 eu já pertencia aos quadros da OAB, não como eu era advogado desde 80, mas entrei para a OAB como delegado da Comissão de Prerrogativas. E aí eu comecei o meu trabalho na Ordem prestando assistência aos advogados que tinham dificuldades no relacionamento com juízes, promotores, delegados. E dali eu fui exercendo outras atividades, participando de outras comissões, não só das prerrogativas. Entrei primeiro para a Comissão de Direitos Humanos, onde fiquei por muitos anos, mais de 20 anos, trabalhando com direitos humanos. Cheguei a ser vice-presidente da comissão. Em 1993, eu assumi a presidência da Comissão de Direito Ambiental da OAB, onde eu fui presidente por 16 anos da Comissão de Direito Ambiental. E então eu me familiarizei muito com esses assuntos, né? Direitos humanos, meio ambiente, fauna, flora. E aí a gente fui indicado pela própria OAB para participar de conselhos estaduais e municipais, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Prevenção às Drogas, Conselho de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. E, de repente, me deu vontade, eu continuo na OAB, sou presidente da Comissão de Política sobre Drogas, sou membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB da Barra, e agora me deu vontade de entrar para o Legislativo para ver que tipo de trabalho eu posso fazer para melhorar o Rio de Janeiro, né? Pelo menos para contribuir para que alguma coisa melhore no Rio de Janeiro, porque, do meu ponto de vista, o quadro é bastante caótico no município do Rio de Janeiro, em quase todas as áreas: saúde, educação, segurança, transporte, meio ambiente. Então, com o poder da caneta, né? Sendo do Legislativo, podendo elaborar leis, podendo fiscalizar o Poder Executivo, que tem que executar todas as tarefas necessárias ao bem-estar da população, eu acho que me atraiu, bateu essa vontade e eu vou tentar entrar para o Poder Legislativo. Me candidatei aí a vereador pelo PSB e meu número é 40222. E vou tentar ver o que eu posso fazer para contribuir para melhorar a situação do Rio de Janeiro, que realmente é bastante deprimente. Vanderlei, quais seriam as suas principais prioridades para o município do Rio de Janeiro? Fala com os nossos eleitores que querem ouvir quais são as suas prioridades. O que você considera prioridades para o nosso município? Falar em prioridade hoje em dia no município do Rio de Janeiro é uma coisa muito delicada, né? Porque o que a gente sente, o que eu percebo pelo menos, é a dificuldade em todas as áreas, praticamente todas as áreas. É claro que eu, por exemplo, sou um apaixonado pela área de meio ambiente, mas a gente não pode pensar em ter uma bandeira só quando entra para o município, quando entra numa Câmara Municipal. Por quê? Porque a gente tem que primeiro ver o quadro caótico da saúde, né?
o estado de degradação dos nossos hospitais. A gente tem que ver a educação no município do Rio de Janeiro. Não vou nem falar só do município, estado, Brasil todo. Mas eu quero justamente isso. Eu quero pensar globalmente, mas eu quero agir localmente. Então, como vereador, eu vou ter a possibilidade de trabalhar num universo, embora gigantesco, mas reduzido, né? A minha atuação é municipal. Então, eu tenho que fiscalizar essas escolas municipais, eu tenho que fiscalizar os hospitais municipais, tenho que trazer melhoria para essas áreas, principalmente, que são as mais sensíveis. A gente sabe dos problemas do sucateamento das escolas, dos hospitais, a baixa qualidade. Então, eu acho que o coração do meu trabalho serão a saúde e a educação. Claro, sem esquecer em momento algum da parte de segurança, que nós temos a Guarda Municipal, da parte de transporte, que está cada vez pior no município, a gente sabe disso. Hoje, vendo a televisão, assistindo as reportagens, a gente vê o estado caótico de várias ruas, de vários bairros, e a gente tem que atacar nessa área também. E, principalmente, eu acho, também a área do meio ambiente. Porque meio ambiente não é só a gente se preocupar com fauna e flora. Meio ambiente é saneamento básico, meio ambiente é saúde. Um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como manda a Constituição Federal, é essencial para a saúde, para a educação, para tudo. Então, eu acho que as áreas sensíveis que serão efetivamente, eu acho, mais atacadas, sem desprezar qualquer outra área, serão saúde, educação, meio ambiente, prevenção às drogas e a cidade como um todo, transportes, acessibilidade, é muito trabalho. Vou ter muito trabalho caso eu consiga entrar nessa próxima eleição. Carlos Vanderlei, vamos pensar o seguinte: temos várias complicações em vários setores do serviço público no município do Rio. Isso é uma pura verdade, todos sabemos disso. O que você tem de propostas e projetos, exemplo, para a área de educação? Olha, educação, o meu primeiro momento vai ser conhecer a realidade das escolas municipais, tá? Não é impossível, você sendo vereador, não é impossível você visitar todas as escolas municipais. E isso é uma ideia que eu tenho na minha cabeça. Visitar todas as escolas municipais e visitar todos os hospitais municipais. Tarefa fácil, você resolve isso em um ano, para depois você ter 3 anos para trabalhar, para melhorar a situação das escolas e dos hospitais. Agora, em termos de escola municipal, nós temos que melhorar a educação, nós temos que qualificar os professores, nós temos que ter cursos técnicos para os alunos, nós temos que ter curso profissionalizante, nós temos que trazer de volta a criança e o adolescente para a escola, principalmente, porque a evasão está muito preocupante. E criança na rua, adolescente na rua, isso é péssimo sinal. Eu acho que nós temos que resgatar a escola em horário integral, onde a criança e o adolescente vai ter educação, vai ter lazer, vai ter alimentação, vai ter esporte. Então ele tem que entrar de manhã cedinho, 7, 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde ou 18 horas. Então, educação é isso. Primeiro eu tenho que conhecer a realidade, depois eu tenho que tentar transformar essa realidade, principalmente entregando para a criança e o adolescente uma escola de qualidade, um ensino de qualidade que vai reverter para o nosso futuro, tá? Porque o futuro do nosso país, o futuro do nosso município está nas mãos das crianças e dos adolescentes. Verdade. E nós somos todos responsáveis por tudo aquilo que a gente vai construir e destruir e deixar para eles. Então, se eu puder fazer alguma coisa agora, enquanto eu ainda tenho alguma idade que me permita isso, e com a experiência que eu adquiri, depois de mais de 30 anos de atividades praticamente sociais na OAB, eu pretendo fazer alguma coisa, fazer a diferença aí nesses próximos 4 anos. Vanderlei Rebelo, com relação a um assunto
e um setor, né, público no município, que é a saúde, que todos estão sofrendo, todos estão reclamando. O que você tem de projeto, de proposta com relação à saúde no município do Rio de Janeiro? Fala para os nossos eleitores, por favor. Saúde, claro, cada uma no seu quadrado, mas saúde é parecido com educação, tá? Saúde, primeiro eu tenho que conhecer a realidade da saúde. E o que eu sei da saúde hoje e de dezenas de hospitais municipais é que eles não atendem satisfatoriamente a população, tá? Nós temos muitos hospitais sucateados, sem profissionais, satisfeitos, com bons salários, sendo pagos regularmente, em dia. Nós temos, principalmente depois dessa pandemia, nós vimos o que aconteceu tanto no estado quanto no município. Algumas pessoas aí com a índole não boa índole, né? Resolveram sucatear, resolveram roubar o dinheiro do povo, porque isso é roubo, não é furto, não é apropriação indébita, é roubo mesmo. Por quê? Porque na realidade é uma violência que você pratica contra o povo quando você tira dinheiro da pandemia, que era para ser aplicado na saúde, para tentar minimizar a situação caótica dessa pandemia, causada pela pandemia, e algumas autoridades resolvem se apropriar, aí, né, roubar dinheiro do povo. Então, primeiro, nós temos que conhecer a realidade dos hospitais, ver quais são as carências, conversar com os enfermeiros e com os médicos, que eles são os atores principais desse setor. Não adianta eu querer conversar com o empresário, não é esse. Nós temos que ir lá no coração, lá no centro do problema e saber quais são as necessidades. E aí, sabendo quais são as necessidades, vendo, presenciando, testemunhando o sucateamento e o que precisam esses hospitais para serem hospitais dignos de receber pessoas adoentadas que estejam precisando, conhecendo a realidade, aí a gente pode atacar o problema. Então, primeiro de tudo, com relação à educação, saúde e outras áreas, é conhecer muito mais a realidade, conhecer bem a realidade, que é o que eu já estou fazendo. Já estou pesquisando, já tenho o nome de todos os hospitais municipais, onde eles se localizam, tenho todas as escolas municipais, onde elas se localizam, quais os que estão com os maiores problemas, as maiores dificuldades, em que bairros. Isso tudo praticamente já está mapeado. E também com relação à acessibilidade, transporte, meio ambiente. Então, esse dossiê que eu estou preparando, caso eu entre, ele vai ser muito útil para mim, depois de toda essa pesquisa, conhecer isso que depois eu vou conhecer presencialmente. Eu vou testemunhar indo a esses locais. Vanderlei, já entrando em outra polêmica, querendo ou não, em relação à parte de transporte, qual seria assim, a sua proposta para os nossos eleitores com relação à área de transporte? O que você tem em mente, ou de algum projeto já elaborado, com relação a essa pauta? O que eu tenho na minha cabeça nessa área de transporte é, primeiro, uma vez conhecido o problema, a situação do transporte no Rio de Janeiro, conhecendo os contratos principalmente, né, quem são os atores e como estão sendo efetivamente prestados esses serviços, qual é o alcance desses contratos, né, o que está sendo rompido nesses acordos, aí a gente pode tomar uma providência. O que eu tenho percebido com relação ao transporte é que a qualidade está decaindo. E cada vez a população tem menos, por exemplo, ônibus à disposição para poder ir de um lugar a outro. A gente vê todos os dias na televisão, nos programas jornalísticos, a dificuldade que as pessoas têm de se deslocar, por exemplo, de casa para o trabalho. Muitos bairros aí, as pessoas precisavam de 1 hora para chegar ao trabalho, hoje estão levando 3 horas para chegar. Por quê? Porque reduziram o número de ônibus, reduziram o número de transportes coletivos. Então, a gente tem que, mais uma vez, insisto, conhecer essa realidade, conhecer esses contratos, como isso tudo está acontecendo e conhecer as carências, as necessidades de cada bairro. E isso é mais fácil, porque isso basta você assistir televisão. Você não precisa nem ir a cada local,
não existe nem essa possibilidade, mas você sabe exatamente que tipo de ônibus está sendo já retirado de circulação, prejudicando os transportes. Então, conhecendo os contratos, principalmente, eu acho que a gente vai conseguir ampliar os serviços e fazer com que os contratos sejam respeitados pelas partes, tanto a prefeitura quanto os donos de empresas de transporte. Vou te dizer, Vanderlei, com relação a um outro assunto também muito polêmico, que é um caos no Rio de Janeiro, a segurança. Dentro do âmbito municipal, o que você acredita que, como vereador, caso você seja eleito, você consegue trazer para o povo de melhoria na área de segurança? Na área de segurança, a gente sabe que nós temos um problema que parece praticamente insanável, que é o poder da marginalidade, né? Hoje mesmo, assistindo os repórteres de manhã, a gente vê como eles se cercaram em determinadas comunidades e impedindo o acesso da polícia, e como a própria polícia admite que não vai partir para o enfrentamento, não vai tomar certas localidades porque não tem condições. Então, eu acho que o próprio Estado já assinou um estado de incompetência com relação à segurança pública. Mas, de qualquer jeito, um vereador é uma pessoa que talvez ele não vai interferir diretamente no problema da segurança pública com relação aos aspectos da segurança que envolve Estado e União, né? Que são as polícias militar, civil, federal, etc. Mas, de qualquer jeito, eu acho que o município, e está também na Constituição, que é dever de todos, né? Então a competência é concorrente, o município tem que contribuir para a segurança pública, né? É dever. Então eu acho que nós temos guardas municipais, nós temos que aprimorar essa nossa guarda municipal, nós temos, eu acho, que armar a nossa guarda municipal, tá? O município do Rio de Janeiro não admite mais, eu acho, não aceita mais essa história, vai armar, não vai armar, como é que vai ser isso? Não, temos que aumentar o número de guardas municipais e tem que haver alguma coisa também na área de inteligência, na própria prefeitura. Por quê? Porque se a competência é concorrente, se a prefeitura tem o dever de garantir a segurança da sua população, eu acho que é um dever de todos, o prefeito tem que agir e o vereador tem que participar disso, tem que fiscalizar essa obrigação da prefeitura. Eu acho que a área de segurança é uma área um pouquinho esquecida pelos nossos vereadores. É uma área que eles não se ocupam muito, mas eu acho que ela está chegando a um nível tão preocupante que nessa próxima gestão eu acho que o próprio município vai começar a pensar melhor com relação a essa área de segurança. Mas há muita coisa que a gente pode fazer para colaborar, principalmente cobrando das autoridades, porque isso não precisa nem ser vereador, né? Mas o vereador, como eu digo, tem sempre a força da caneta para incomodar os deputados e o próprio Poder Executivo Estadual. Eu entendo. Vanderlei, caso você seja eleito e receba um pedido de requerimento com relação à corrupção, que é algo já notório, mais do que notório, no nosso município, estado e na nossa nação, infelizmente. Caso você receba um requerimento sobre uma CPI das OS, da saúde, você seria de acordo para apoiar essa CPI das OS, né, contra essa roubalheira através de OS na Secretaria de Saúde? Você apoiaria essa CPI ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Não, eu acho que tem que operar, tem que aceitar, tem que participar disso. É claro que eu apoiaria. É necessário que esses contratos com essas OS seja dada total transparência para toda a população. Não tem como. O que acontece com relação a isso é realmente lastimável. Eu, como vereador, é óbvio que eu participaria até de uma comissão que fosse instalada para apurar isso. E o Ministério Público, sempre o Ministério Público, independentemente do que está acontecendo na Câmara Municipal, tem que sempre comunicar, participar tudo do Ministério Público com relação a essa, falando de uma maneira bem grosseira, essa roubalheira que está acontecendo na área de saúde.
Então, salvo engano, eu acho até que existe já uma CPI em andamento lá, aquela dos guardiães, eu acho que tem uma que se chama de, sei lá o que, da prefeitura, alguma coisa de roubo da prefeitura, de OAS. Então, eu acho que já existe e eles têm que levar muito a sério isso, porque sempre será, sempre foi, mas roubar da área da saúde, no momento desse de pandemia, eu acho que o crime ele adquire um agravante e uma falta de ética das maiores assim que a gente pode imaginar, e jamais eu me negaria a apoiar qualquer iniciativa de qualquer colega vereador no sentido de instaurar uma CPI para investigar qualquer organização dessas que se envolvam com saúde, educação, outra área. Correto. Olha, chegando agora ao final da nossa entrevista, eu queria saber suas considerações finais. O que você tem de dizer direto ao eleitor para poder, né, votar em você? O que você quer falar, se comunicar com eles em relação a isso? Considerações finais, resumida e objetiva. Bom, falar de mim é sempre preocupante, né? A gente falar da própria pessoa, eu prefiro falar dos outros. Mas como eu sou candidato, pela primeira vez aos 63 anos, eu resolvi tentar participar da vida pública de uma maneira mais assim efetiva. Eu tenho toda essa experiência de vida em todas essas áreas de saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos. Sempre trabalhei para defender as pessoas que tinham necessidade de um atendimento emergencial e, claro, gratuito. Então, eu acho que chegou o momento de eu tentar, como vereador, fazer a diferença. A ideia é essa, né? Pedir o voto dos eleitores, podem confiar, é difícil, todos os vereadores, todos os candidatos pedem para confiar, mas em mim, realmente, a confiança pode ser depositada, porque a minha ideia é trabalhar 4 anos pelo bem do município do Rio de Janeiro. Se eleito, após 4 anos eu vou estar com 67, 68 anos e eu não virei novamente. Aí eu vou ficar em casa mesmo, cuidar dos meus netos, porque eu quero deixar uma porta aberta na Câmara dos Vereadores para os próximos que vierem depois de mim. Porque eu acho que tem condições de fazer a diferença, de fazer um trabalho sério, principalmente honesto e digno, e que seja proveitoso para toda a população do município do Rio de Janeiro. Esse é meu pedido. Se acreditaram em mim, se querem confiar em mim, Vanderlei Rebelo, 40222. Candidato Vanderlei Rebelo, muito obrigado pela sua presença e obrigado também pela presença de todos vocês, seguidores do portal AIB News. Até a próxima entrevista, gente!